morreu na cruz por nós, e nós, o que faremos diante da entrega dele? Antes de nós entrarmos na nossa lição, meus irmãos, vamos abrir lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo de número 22. Antes de entrarmos na nossa lição, eu vou pedir para o nosso irmão Cláudio fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, somos-te gratos por esta manhã, por estarmos aqui na Tua casa, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. Que neste momento, ó Pai, o Senhor esteja nos iluminando, levando a entender, ó Pai, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem separado para a nossa edificação, ó Pai, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja aclarando as nossas mentes, tirando toda a dúvida, e o Senhor esteja trazendo, através do Teu servo, pastor, a porção da Tua palavra nesta manhã, para a Tua igreja, para a edificação e honra e glória do Teu nome. No nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém. Boanerges, está por aí? Boanerges, me ajuda aí com o microfone. Meus irmãos, Lucas capítulo 22, nós vimos na lição da semana passada, só tirando aqui uma dúvida dos irmãos, não sei se a minha resposta vai ser satisfatória, né? Nós vimos que semana passada que o Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do Malco, e que Jesus teve que depois curar a orelha do servo do sumo sacerdote. E nós falamos, né, da atividade pacífica de Jesus dos seus discípulos. Mas aí, aqui em Lucas 22, há um texto que sugere que os discípulos usem da espada. Então veja ali, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 35. A seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. Quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. A partir do verso 49. Aliás, a partir do verso 47, meus irmãos. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando a orelha, o curou. Então, o que acontece aqui, né? Porque Jesus diz: olha, venda a capa e compre uma espada. Quem não tem espada, venda a capa e compre uma espada. E aí depois eles dizem, né? Nós temos 2 espadas. Jesus diz: 2 espadas está bom. Aí depois que Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus diz: não use a espada, né? Guarda, basta isso aí. A princípio, meus irmãos, quando eu li alguns comentaristas, né, que procuram responder aqui esse texto, a princípio parece que quando Jesus diz: olha, venda a sua capa e tome uma espada, Jesus está dizendo que
Jesus estava falando com eles de maneira figurada, no sentido de encham-se de coragem, porque eu vou ser preso e vocês vão ficar dispersos. Eu vou ser preso como um malfeitor. Então, encham-se de coragem. E os discípulos tinham dificuldade, sempre quando Jesus ensinava, eles tinham dificuldade de entender, por vezes, o que Jesus ensinava. Às vezes, eles tomavam o ensino de Jesus de maneira literal. Quando Pedro corta a orelha do sumo sacerdote, Jesus diz, não, né? Basta, guarda aí a espada, não faça isso. Ali fica claro que Jesus Cristo, quando disse, tomem espadas, ele não estava falando de maneira literal, mas encham-se de coragem. Essa foi a melhor explicação que eu encontrei a respeito desse texto, né? Até porque 2 espadas para 12 não dá para se defender, né, meus irmãos? Não dá para se defender de um exército. Mas os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, eles não pediram para Deus espadas, eles pediram para Deus o quê? Intrepidez para pregarem o evangelho do Senhor Jesus. Em nenhum momento do ministério dos discípulos, eles fizeram uso da espada, mas eles precisaram, com coragem, pregar o evangelho, né? Enfrentar até a presença de reis e de autoridades. Ok, meus irmãos? Eu não sei se foi uma resposta, né? Eu acho que para mim foi satisfatória. A resposta que eu encontrei foi a melhor resposta que eu encontrei explicando aqui esse texto, um comentário de William Hendrickson. Vamos lá, meus irmãos, para João capítulo 19, a crucificação e a morte do Filho de Deus. A crucificação e a morte do Filho de Deus. Nós vamos começar, meus irmãos, do versículo de número 33, do capítulo 18, tá? Nós paramos no capítulo 18, semana passada. Então, Jesus, ele foi levado pelo sumo sacerdote à presença de Pilatos. Nós paramos ali no versículo de número 32. Vamos ler a partir do verso 28, só para recordarmos rapidamente alguma coisa e então continuarmos. João capítulo 18, a partir do verso de número 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório, meus irmãos, era o local da justiça, onde a justiça deveria ser estabelecida. Era o local onde os romanos faziam ali o julgamento. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então os judeus, eles não entraram ali na casa dos romanos, vamos dizer assim, da justiça dos romanos, porque os judeus entendiam que só de entrar naquele local eles estariam se contaminando e não poderiam participar da Páscoa. Então, Pilatos é que saiu do pretório, Pilatos sai para fora para poder atender ali as autoridades judaicas que estavam pedindo a crucificação de Jesus. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Era um local de justiça, Pilatos era o juiz. Pilatos pergunta qual é a acusação contra Jesus. Os judeus então responderam, se ele não fosse malfeitor, os irmãos se lembram que Jesus havia dito, né? Eu serei preso e crucificado como um malfeitor. Aqui eles dizem, né? Se este não fosse, né? Se Jesus não fosse malfeitor, nós não entregaríamos para você, Pilatos. Respondeu-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de
morrer. Então nós vimos semana passada que os judeus, eles estavam ali buscando a justiça romana, só que na verdade eles não queriam justiça. Eles queriam a morte de Jesus. E por que eles foram buscar os romanos? Porque eles queriam que Jesus fosse morto por cruz. Eles queriam que Jesus fosse crucificado. E não apenas morto. Eles poderiam, né? Pilatos disse, julguem ele segundo a vossa lei. Eles poderiam ter apedrejado Jesus, poderiam ter feito com Jesus de outra forma. Estevão, por exemplo, foi apedrejado e não foi levado perante os romanos. Mas por que eles queriam que Jesus fosse crucificado, meus irmãos? Porque o Antigo Testamento diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E eles queriam deixar claro para a nação de Israel que alguém crucificado não pode ser o Messias. Porque a pessoa crucificada, ela era amaldiçoada de Deus. A Bíblia diz, maldito de Deus o que for colocado no madeiro. O que os judeus não sabiam é que, de fato, Jesus estava se tornando maldição para que nós fôssemos libertos de toda a maldição. Ele precisaria ser considerado maldito, né? É isso que está lá em Gálatas, né? O apóstolo Paulo explica isso claramente lá em Gálatas. Então, eles levaram Jesus para os romanos porque eles queriam esse tipo de morte para Jesus, a morte por crucificação. Foi isso que até aqui nós vimos na semana passada. Agora vamos ali a partir do verso de número 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Meus irmãos, gostaria que vocês atentassem, né, na nossa leitura para esse ponto. Qual a acusação dos judeus contra Jesus? São duas acusações principais. Para os romanos, eles disseram assim, ele diz que ele é rei. Então, para os romanos, a acusação contra Jesus é de que Jesus era rei. Por quê? Porque ninguém poderia dizer que era rei além de César. Se alguém dissesse que era rei, o que os romanos fariam? Matariam por cruz, crucificariam. Então eles estão dizendo, olha, ele diz que ele é rei. Então para os romanos a acusação é de que Jesus se fazia rei. E de fato, meus irmãos, Jesus, ele era o rei, ele se fazia rei. Quando nós olhamos especialmente, né, para o evangelho de Mateus, Mateus tem essa característica de apresentar Jesus como rei em todas as suas páginas. Jesus era rei, como nós veremos. E o termo rei vai aparecer diversas vezes aqui na leitura de hoje. Então, para os romanos, a acusação era de que Jesus é rei, porque se Pilatos entendesse, não, ele se faz rei mesmo, então ele deve ser realmente crucificado segundo a lei romana. Mas para os judeus, por que eles queriam matar Jesus? Aí é uma outra acusação. Jesus se dizia filho de Deus. Então são duas acusações, uma para os judeus. Nós, os judeus, né, vamos dizer assim, os judeus diziam assim, nós entendemos que ele deve ser crucificado porque ele diz que ele é o filho de Deus, mas vocês romanos devem crucificá-lo porque ele diz que ele é o rei. E Jesus era as duas coisas. Ele era o filho de Deus e ele era o rei. Ele era as duas coisas. Então veja ali, verso 33, Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus para Pilatos, vem de ti mesmo esta acusação, esta pergunta? Ou te disseram a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus, meus irmãos, ele assume ali a identidade de rei. Ele diz para Pilatos, olha, eu realmente sou o rei, Pilatos.
E daqui para frente, a conversa de Jesus com Pilatos é a conversa de um rei para outro rei. Só que Jesus deixa claro, olha, o meu reino, ele não é desse mundo. O meu reino, ele vai além das fronteiras dos judeus, vai além das fronteiras de Israel. O meu reino, ele é um reino espiritual. E aqui, meus irmãos, é interessante, porque Jesus deixa claro para nós o tipo de reino que nós fazemos parte. Nós fazemos parte de um reino espiritual, né? Um reino espiritual. Embora Jesus fosse judeu, o reino de Cristo vai além dos limites de Israel. Chega até no Brasil, vai até na Coreia do Norte, vai por todos os lugares, né? Onde nós vimos aí o momento missionário. Aonde há um missionário, onde tem ali os cristãos, ali está o reino de Deus, meus irmãos. Ele é espiritual, ele vai se expandindo, né? Até os confins da terra, ele vai se expandir. Por todos os povos, tribos, línguas e nações, o reino de Deus vai chegar. E as pessoas serão alcançadas, as pessoas do reino. Verso de número 36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a Bíblia diz claramente, o livro de Apocalipse diz claramente que Jesus, depois que ele subiu aos céus, o que aconteceu com Jesus? Ele se assentou no trono, à direita de Deus Pai. E Jesus, ele reina. Se Jesus está reinando, por que ainda nós vemos o caos no mundo? Jesus está reinando, meus irmãos, no sentido agora de que todos aqueles que lhe pertencem serão alcançados. Jesus está trabalhando pela minha salvação, pela sua salvação, pela salvação de todos os eleitos, de todos os tempos, de todas as épocas. Ninguém vai se perder, porque ele está reinando. Quando ele voltar, aí sim, ele vai dar fim ao reino deste mundo e vai estabelecer o seu próprio reino eterno, né, onde nós o veremos claramente. Mas eu e você, como igreja, nós devemos entender não que Jesus reinará, nós devemos entender que ele já está reinando. O que ele disse aos discípulos na grande comissão? Toda a autoridade me foi dada no céu. Que autoridade é essa? É a autoridade de um rei, ele reina. Veja ali o verso de número 37. Então lhe disse Pilatos, então você é um rei, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Interessante essa pergunta de Pilatos, porque você é rei? Jesus disse, eu sou rei. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, e eu dou testemunho da verdade. Pilatos faz uma pergunta a Jesus. O que é a verdade? Essa pergunta, meus irmãos, ela é uma pergunta do pós-modernismo atual. Se bem que na divisão aí, né, dos pós, nós já estamos passando, né, do pós-modernismo para o pós-humano. É isso que os estudiosos, aí, cientistas dizem, né? Por que pós-humano? Porque hoje a gente se relaciona mais com a máquina do que com o ser humano, não é? Você vê ali um monte de adolescente, eles estão fazendo o quê? Conversando entre si? Estão conversando entre si, mas tudo por através do WhatsApp, né? Está um do lado do outro e um mandando mensagem ali para o outro, né? Então, ontem mesmo vi uma pequena reportagem que os americanos estão criando robôs para otimizar o trabalho. Então, é o pós-humano. Mas a pergunta do pós-modernismo é, o que é a verdade? Pilatos está dizendo para Jesus, será que existe uma verdade absoluta? Ou cada um tem a sua própria verdade? Lembrando que o Império Romano era cheio de deuses, e as pessoas acreditavam em muitas coisas, havia muita superstição. Então Pilatos diz, o que é a verdade?
E Pilatos mesmo, ele era religioso, como nós veremos na sequência do texto. Mas quando Jesus diz sobre a verdade, ele está falando dele mesmo. Lembra o que ele disse lá em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Ele era a verdade. Meus irmãos, não existe verdade além de Cristo. Ele é a verdade, né? A verdade sobre a religião, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a salvação está em Cristo Jesus. Todo tipo de religião fora de Cristo está fora da verdade, somente Ele é a verdade. Pilatos diz que é a verdade. Interessante que Pilatos ali, naquele momento, teve a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Rei e Salvador. Mas ele teve medo, Pilatos teve medo. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: aqui está a sentença da justiça. Pilatos, por 3 vezes, vai decretar a inocência de Jesus. Ele vai declarar, né, aliás, ele vai declarar, Pilatos por 3 vezes declara a inocência de Jesus. Mas ainda assim, ele entrega Jesus para ser crucificado, mostrando que toda a justiça desse mundo é uma justiça falha, né? Não há justiça nesse mundo. Por que Pilatos entregou Jesus, meus irmãos, para ser crucificado? Por pressão, né? Por pressão. Ele se sentiu tão pressionado que ele entregou Jesus para ser crucificado. Interessante que as autoridades romanas, como Pilatos, tinham muito mais poder do que hoje. Pilatos poderia ter dito assim para os judeus: se vocês insistirem, em vez de crucificar ele, eu crucifico vocês. E Pilatos poderia ter feito isso, porque eles eram imperadores, tinham autoridade mesmo para fazer isso. Mas se Pilatos cedeu à pressão, imagine os nossos governantes hoje, né? Muitas vezes a justiça não é estabelecida por pressão. Pilatos disse: eu não acho nele crime nenhum. Nesse caso é importante. Se Jesus está sendo entregue ali para ir julgar, como que ele vai falar para o cara: vocês querem que eu solte alguém? Sendo que iam escolher Barrabás e Jesus. Quer dizer, vê A incoerência, né? Não, o julgamento dele não foi justo. Ele, por pressão, soltou a Jesus. Mas, como nós veremos, por 3 vezes ele declara a inocência de Jesus. Primeira vez aqui, no verso 38. Eu não acho nele crime algum. Ele é inocente. Aí Pilatos procura dar um jeitinho brasileiro. Verso 39. É costume entre vós que eu vos solte por ocasião da Páscoa. Alguém, né? Alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então vai anotando aí quantas vezes aparece a palavra rei, né? Vai aparecer várias vezes, porque rei aqui é o tema central. Então gritaram todos novamente: não, mas Barrabás. Barrabás era salteador. Nós sabemos por outros textos que Barrabás não era só salteador, ele era também assassino, criminoso. Eles disseram: não, solte o assassino, solte o criminoso, mas nós queremos a crucificação de Jesus Cristo. Queremos que se cumpra a lei romana, de que alguém que se faz rei em lugar de César deve ser crucificado. Então eles pedem ali a crucificação de Jesus insistentemente. Nós temos aí a foto de Pilatos. A partir do capítulo 19, meus irmãos, capítulo 19 a partir do verso de número 1. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então, o que Pilatos está fazendo? Pilatos, meus irmãos, está buscando uma maneira de soltar Jesus. Ele está buscando uma maneira de soltar Jesus.
A primeira maneira que ele tenta soltar Jesus é apresentando para os judeus, olha, tem Barrabás e tem Jesus. Eu vou soltar alguém, quem vocês querem que eu solte? Com isso, Barrabás, meus irmãos, está fazendo um teste com os judeus. Aliás, Pilatos está fazendo um teste com os judeus. Será que vocês são tão perversos que vocês vão querer soltar um assassino e matar um inocente? Será que vocês são tão corruptos assim? Porque o que o texto vai mostrando também, meus irmãos, é a corrupção do nosso coração. É a entrega do ser humano ao mal. Pilatos ali está sendo instrumento disso, olha. Né? Quem vocês querem que eu solte? Segunda estratégia de Pilatos para tentar soltar Jesus é essa daqui. Humilhar bastante Jesus e dizer para os judeus, olha, ele já foi bastante humilhado, não precisa matá-lo. A humilhação basta. Olha só como Pilatos humilha Jesus. Primeiramente, Pilatos faz o quê? Bate em Jesus, açoita. Meus irmãos, aqui o açoite não foi uma surrinha, não foi que ele ficou só com o olho roxo, né? Você pode imaginar aqui chagas, feridas, sangue escorrendo, porque os soldados romanos, quando eles batiam e batiam com as suas varas, eles batiam para valer, eles batiam para machucar. Imagine que Pilatos apresentou Jesus para os judeus, um Jesus cheio de hematomas, cheio de feridas. Olha, eu já bati bastante nele. Então veja ali. Mas não apenas bateram em Jesus, eles também fizeram ali uma humilhação, porque qual era a acusação de Jesus? Rei. Então eles vão colocar Jesus em trajes reais, mas não trajes reais de um rei, mas trajes falsos, né? Como colocando ali roupas em Jesus, dizendo, olha, ele é um rei palhaço. Os irmãos estão entendendo? Porque veja ali o que eles fazem com Jesus. Os soldados, tendo tecido ali uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Lá em Israel, quando eu fiz a visita lá, havia uma planta que era uma espinheira, e eles disseram, provavelmente foram estes, através dessa espinheira, que fizeram a coroa de espinhos. Irmão, são espinhos desse tamanho. São espinhos muito grandes mesmo. Imagine que Jesus estava sangrando, né, com aqueles espinhos. Colocaram ali um manto em Jesus. Chegavam-se a ele e dizia, verso 3, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez Pilatos saiu e lhes disse, eis que vô-lo apresento, para que saibais que não acho nele crime. Então Pilatos ali apresenta um Jesus humilhado, um rei, como se diz, né? Um rei palhaço, porque não é um rei que está ali para ser humilhado, para ser ultrajado. Pilatos diz, olha, ele já foi bastante humilhado, eu não acho nele crime nenhum. Pela segunda vez, Pilatos declara a inocência de Jesus. Pilatos está procurando soltar Jesus. Nessa segunda estratégia, Pilatos está dizendo assim, olha, primeiro vocês querem soltar um assassino e prender um inocente. Agora vocês, ainda assim, depois de toda a humilhação, de todo esse sofrimento que ele já sofreu, ainda assim vocês querem continuar com a depravação de vocês e levarem esse homem até a cruz? Porque veja o verso 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes se comoveram. Foi isso que aconteceu? Não, eles não se comoveram. O que eles fizeram? Eles gritaram, crucifica-o. Crucifica-o. Disse Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime. Pela terceira vez ele declara aqui a inocência de Jesus. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho
aqui os judeus apresentam a acusação deles, do porquê eles queriam a morte de Jesus. Ele se fez filho de Deus. Pilatos, ao ouvir essa declaração, ficou atemorizado. Então veja que Pilatos era religioso. Será que esse aí é realmente o Filho de Deus? Pilatos deveria ter ouvido, né, como todos ouviram, os grandes milagres que Jesus fez. Será que ele é realmente o Filho de Deus? Vou matar o Filho de Deus? Pilatos ficou com medo. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, da onde você é? Né? Da onde você vem? Você é realmente Filho de Deus? Da onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui tem uma questão teológica, meus irmãos, muito importante, porque Jesus deixa claro que toda a autoridade desse mundo, ela é, antes de tudo, uma autoridade que procede de Deus. Aqui nós tivemos o nosso estudo de Apocalipse, acho que foi 2 anos atrás, quando nós estudamos o Apocalipse, nós vimos que Deus ele vai concedendo autoridade. Às vezes a gente não entende, né? Por que Deus concede autoridade? Por exemplo, aos romanos, para que oprimissem os judeus. Por que Deus concedeu autoridade a Pilatos? Por que Deus concede autoridade a alguns dos nossos governantes? Nós não entendemos, mas nós devemos saber pela fé que quem governa é Deus, e Deus está governando as nossas autoridades. Deus conhece aquilo que nós não conhecemos, Ele sabe o que nós não sabemos. Então nós devemos confiar em Deus e na sua soberania. Jesus diz a Pilatos, você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse, se de cima não te fosse dada. A autoridade de Pilatos vinha de Deus. Mas Jesus ainda diz para Pilatos, olha, os judeus têm um pecado maior do que o seu, porque eles sabem da minha inocência, mas você também tem pecado, Pilatos. Porque Jesus não isenta Pilatos, ele diz, os judeus têm pecado maior, mas você também tem pecado. Porque Pilatos poderia ter feito o que com a sua autoridade? Libertado Jesus. Mas Pilatos não aguentou a pressão. Verso de número 12, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, se solta a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. O que os judeus aqui estavam fazendo, meus irmãos? Veja só, né? Pilatos, desde o começo, como nós vimos, está procurando soltar Jesus. Mas aqui Pilatos a Bíblia não relata, né? Não relata, mas Pilatos procurou outros meios também de soltar Jesus. E os judeus, chegaram uma hora que os judeus disseram assim para Pilatos, Pilatos, chega. Chega de procurar um jeito de soltar ele. Se você soltar ele, nós vamos fazer uma acusação contra você. Porque todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Eles procuraram voltar a acusação contra Pilatos. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata, era a Parasceve, né, o dia que antecedia a Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão, eles fizeram uma escolha, meus irmãos. Eles escolheram o seu rei. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, né? Quantas coisas nós não aprendemos aqui nesse episódio, a maldade humana, né? Até onde vai a maldade humana? A corrupção do nosso coração,
a sede, né, por sangue, por injustiça, as injustiças dos tribunais desse mundo também. Mas vemos também o grande amor de Jesus. Ele de fato era rei, era o Filho de Deus, mas ele estava disposto a ir na cruz pela nossa salvação. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, quando Pedro pregou, quando Pedro fez a sua pregação, algumas das pessoas que estavam aqui clamando, crucifica-o, crucifica-o, se converteram. Porque Pedro, lá em Atos, Pedro disse o quê? Vocês têm que se arrepender porque vocês crucificaram o Filho de Deus. Lá no livro de Atos eles dizem assim, o que foi que nós fizemos? Ou seja, alguns se arrependeram. Jesus Cristo poderia ter mandado todo mundo aqui para o inferno, mas ainda assim, ele enviou Pedro para pregar o Evangelho para aqueles que o crucificaram, a fim de que eles fossem salvos. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala a respeito da nossa salvação, nós não somos salvos, não fomos salvos de maneira nenhuma porque somos bonzinhos ou porque merecemos. Jesus sabia o tipo de gente pela qual ele estava morrendo na cruz. E os primeiros por quem Jesus morreu na cruz foram os judeus, porque Jesus disse, primeiro vocês vão pregar o Evangelho aonde? Jerusalém, Judeia, e a primeira igreja nasce em Jerusalém, depois na Judeia, depois Samaria, que ainda era território judeu, e depois só nos confins da terra. Então Jesus sabia o tipo de gente pelo qual ele estava morrendo. Deus não amou justos, ele amou pecadores. E se Jesus, meus irmãos, amou aqueles que o estavam crucificando, ele chegou a orar na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que. Se ele amou essas pessoas, então ele também nos ama. Amém, meus irmãos? Ele nos ama. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, eu já vi gente dizer assim, pastor, sou tão indigno de salvação, e eu digo, é verdade, nós somos indignos de salvação, todos nós, mas ele escolheu nos salvar. Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Ele tinha poder para não ir para a cruz, mas ele foi resolutamente à cruz. Jamais olhou para trás. Por quê, meus irmãos? Porque ele queria nos salvar. A cruz era a maneira de Deus de estabelecer justiça. Interessante, né? A justiça foi estabelecida na cruz. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, veja lá Romanos comigo, rapidamente. Romanos capítulo de número 1. Versos 16 e 17. Quem achar pode ler bem alto. Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus foi levado para o pretório, lugar de justiça. A justiça foi feita? Não. A justiça de Deus foi revelada na cruz. Amém, meus irmãos? E o justo, ele vive pela justiça de Deus. O que significa isso, né? O justo viverá por fé. O que significa isso? Significa que nós vivemos crendo que Jesus Cristo fez todo o suficiente e o necessário pela minha salvação. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu creio, e você também deve crer, que nós seremos salvos não porque somos justos, mas porque Ele cumpriu a justiça em nosso lugar. Isso é viver pela fé. Isso é morrer pela fé. Porque se nós olharmos para nós vamos encontrar a mesma corrupção dos judeus. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que o justo se entregou pelos injustos. Nós vemos que o inocente se entregou pelos
culpados. Nós vemos que o santo se entregou pelos malditos para que nós fôssemos salvos por uma justiça perfeita, a justiça de Deus. E aí então, meus irmãos, nós encontramos a crucificação de Jesus. E aqui eu quero deixar alguns pontos interessantes para o seu evangelismo, né? Não sei se você convidou alguém para vir à igreja essa semana, mas ainda dá tempo de fazer o convite hoje. Lembre-se que a maioria das pessoas que vêm para uma igreja vem através de um convite. Perguntas. Você já se perguntou por que ele teve que morrer numa cruz? Olha só. Muitos cristãos não sabem por que ele teve que morrer numa cruz. Por que ele teve que morrer numa cruz? Desde o início do Evangelho de João, João está dizendo que ele vai morrer numa cruz. Importa que assim como a serpente foi levantada no deserto, que o Filho do Homem também seja levantado, né? Os judeus estão pedindo aqui morte por crucificação, ele morre numa cruz, porque ele teve que morrer numa cruz. A resposta é a que nós já vimos, né? Ele morreu numa cruz porque era necessário que ele sorvesse toda a maldição em nosso lugar. O mundo foi amaldiçoado lá no início, e quando Cristo morre na cruz, ele toma sobre si toda a nossa maldição. Por que entre ladrões? Porque ele foi crucificado entre dois ladrões. Ele mesmo disse, olha, eu vou ter que morrer como um malfeitor, vou ter que morrer como um criminoso. Olha só, quem deveria estar naquela cruz? Barrabás. Barrabás era assassino, malfeitor. Mas por que Jesus teve que morrer como um malfeitor? Porque ele veio para morrer uma morte vicária. Vicária significa substitutiva. Ele veio para substituir malfeitores. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então ele não morreu por inocentes, ele morreu por culpados, malfeitores. Se ele morreu como um assassino, ou em lugar de um assassino, que seria Barrabás, é porque ele pode salvar assassinos. Se ele morreu em lugar de ladrões, ou como um ladrão, foi crucificado como um ladrão, é porque ele pode salvar, então, ladrões. Ele morreu como ele morreu o pior tipo de morte, determinado ao pior tipo de pessoa. Então ele pode salvar o pior tipo de gente. Ele já pagou o preço da salvação das piores pessoas. Então, se ele morreu por esse tipo de gente, o que eu tenho que fazer? O que Jesus disse para os seus discípulos? Vão, preguem o evangelho só para as pessoas boas, é isso? Prega o evangelho a quem? Toda criatura. Toda criatura. Toda criatura. Criaturas boas, criaturas más. Todo tipo de gente, né? Vai e prega o evangelho para todo tipo de gente. Ele morreu entre ladrões. Meus irmãos, nós devemos pregar isso. Porque Jesus teve uma morte pública. Ele morreu num local público. É interessante que aí as pessoas sempre colocam Jesus numa montanha, né? A cruz numa montanha. Mas Jesus não morreu numa montanha, não foi crucificado numa montanha, tá? Nós vamos ver aqui no texto. Ele foi crucificado num lugar de passagem, um caminho, uma rua. Imagine, né? Uma montanha, você tem que subir na montanha, não é? Se ele está num lugar, numa rua, então é possível o quê? Passar por ele e cuspir nele. Mas se ele está numa montanha, o cuspe não chega lá. A pedra é mais difícil chegar numa montanha, não é? Mas se ele está num caminho assim, numa porta, a pedra... Mas no meu desenho aí, no desenho que eu escolhi, ele está numa montanha. Mas você entendeu. Por que em público, meus irmãos? Porque o sacrifício dele foi público. Para que ficasse notório a todas as pessoas que ele se ofereceu
por nós, pela nossa salvação. Então veja ali, a partir do verso de número 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus mesmo, carregou a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota no hebraico, né? Esse lugar é um lugar conhecido como lugar da caveira. Se você procurar na internet, depois no Google, a foto do Gólgota. O Gólgota, por que esse local tem esse nome, Gólgota? Porque é tipo uma montanha, né? Jesus foi colocado embaixo, mas é tipo uma montanha que tem a figura de uma caveira. Você olha assim, você vê na montanha, nas rochas, tipo um desenho de uma caveira. Por isso que esse local tem esse nome. Foi ali que crucificaram a Jesus, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei. O que Pilatos fez? Pilatos reconheceu Jesus como o Rei, a nobreza de Jesus. Ele é o Rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Olha o cuidado do Pilatos. Escreve lá que ele é o Rei dos judeus, mas escreve em hebraico para que os judeus possam ler, e escreve em latim para que os romanos possam ler, e escrevam em grego para que os estrangeiros possam ler. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos judeus, e sim que disse: sou Rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, sobre a túnica lançaram sortes. E assim fizeram os soldados. E junto à cruz estava quem? Junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã de Jesus e Maria. Provavelmente a irmã de Jesus é Cleopas. E Maria, mulher de Cleopas. Cleopas não, Salomé, tá, meus irmãos? Cleopas é o marido da mulher. E Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Então, o cuidado de Jesus com a sua mãe, mesmo estando ele ali na cruz, Jesus se preocupou em honrar sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou Maria para casa. João, quando fala que o discípulo, é João falando dele mesmo, mas sem citar o seu nome. A morte de Jesus. Era costume, por exemplo, os outros dois, foi colocado também na cruz alguma identificação, tipo esse salteador, esse é... Não sei, Cláudio, te responder. Porque assim, se sim, poderia dizer que aquilo que Pilatos colocou, não que ele estava declarando que ele era rei, mas estava dizendo assim, a pena dele é porque ele Se declarou rei. Agora, se não fosse, se não, então, eu declarando por ali, porque nós estamos matando o rei brasileiro. Mas o que o João quer mostrar é que, de alguma forma, ele reconheceu a majestade, né, de Jesus ali. Mas eu não sei se eles colocavam em todas as cruzes a acusação. A morte de Jesus, meus irmãos. Depois, vendo Jesus, tudo que já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam. O vinagre aqui é um tipo de vinho azedo, não o vinagre como o nosso vinagre, né? Embeberam de vinagre a esponja e, fixando-a num caniço de sopro, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Outros evangelhos vão dar outros detalhes sobre a morte de Jesus. O fato, meus irmãos, é que Jesus, na cruz, ele bebeu o cálice, né? O cálice da ira de Deus, o cálice destinado
a nós. Quando Jesus bebe o cálice da ira de Deus, ele nos livra desse cálice. Mas a Bíblia deixa claro que todo aquele que não crê em Jesus vai beber o cálice da ira de Deus. Então, qual a única maneira de nós não bebermos o cálice da ira de Deus? Estando em Cristo. Porque estando em Cristo, nós temos a certeza de que Ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus. Na sequência, meus irmãos, para nós caminharmos aí, para o final, na sequência nós vamos ver que Jesus realmente morreu. Um dos soldados abre o lado de Jesus com uma lança. Nós vamos ver que os dois ladrões tiveram suas pernas quebradas, mas Jesus teve uma perfuração, e dessa perfuração correu sangue e água. Isso significa que ele realmente estava morto. E depois ele foi sepultado ali por José de Arimateia e Nicodemos. Então o Evangelho de João diz que ele foi sepultado num jardim. Ele foi sepultado num jardim. Então, num túmulo novo. Quando alguém faz a visita para Israel, lá tem um jardim do lado do Gólgota, do lugar da caveira, e possivelmente Jesus foi sepultado ali naquele jardim. Ok? Então vamos aqui para as nossas questões, por causa do nosso tempo. A crucificação e morte do Filho de Deus, João 19. Você pode pegar aí o seu material. Esse capítulo continua a narrativa da prisão, julgamento, condenação de Jesus, que nós vimos o início do capítulo 18. Leia todo o capítulo com bastante atenção e responda as questões a seguir. Nos versículos 1 a 6, Jesus está sendo torturado pelos judeus e julgado por Pilatos. De acordo com as palavras de Pilatos, Jesus era culpado ou inocente? Inocente, Então ele foi declarado inocente pelo menos quantas vezes? 3 vezes, Não acho nele crime nenhum. A si mesmo se fez filho de Deus. De acordo com os líderes religiosos dos judeus, qual a justificativa para exigirem a morte de Jesus? O versículo 7 vai dizer, olha, veja aí o versículo 7. Opa, quase que eu dou uma rasteira em mim mesmo, Temos uma lei de conformidade com a lei, ele deve morrer porque a si mesmo se fez filho, mas essa é a motivação, ou essa é a acusação para os judeus. A acusação para os romanos era o quê? Que ele se fez rei. Então isso aí não tem na sua apostila, tá? Interessante você anotar. E o rei, pensa nisso, o rei é o tema central aqui, que todo o tempo aparece a palavra rei. Pilatos era um rei, ele conversa de rei para rei, a acusação dele é de rei, ele é crucificado, tendo na sua cruz também a inscrição lá, rei dos judeus. Leia os versículos 17 e 18 e descreva com suas próprias palavras o modo como Jesus morreu, Versos 17 e 18 vão dizer que ele morreu como um malfeitor, levando a sua própria cruz. Tomaram, pois, a Jesus, a ele próprio, e carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, onde o crucificaram, com ele outros 2 ladrões. E com ele outros 2, Outros 2 ladrões não, porque ele não era ladrão. Um de cada lado, e Jesus no meio. Então ele morreu como um criminoso, morreu como um malfeitor. Mas ele era inocente, ele jamais pecou, mas ele morreu como o pior dos pecadores, para poder salvar até mesmo o pior dos pecadores. Interessante, porque no nosso evangelismo, nós vamos encontrar, a gente não sabe quem a gente vai evangelizar, Jesus disse, é toda criatura. Prega o evangelho a toda criatura. E se a gente achar uma pessoa, um criminoso, o que nós vamos dizer para esse criminoso? Olha, Jesus morreu como um criminoso para poder salvar um criminoso como você.
que você acha do modo pelo qual Jesus morreu? Em sua opinião, por que ele deveria morrer assim, né? Porque o modo, né? O modo aí é uma morte de cruz. Por que ele teve que morrer assim? Por que ele teve que morrer morte de cruz? Porque a morte de cruz significava maldição, né? Maldito de Deus, que é pendurado numa cruz. E aí ele tomou sobre si toda a maldição que era destinada a nós. Por isso que ele teve que morrer assim, na cruz. Ao ler sobre os últimos momentos da vida de Jesus, seu sentimento, né? Seu sofrimento, crucificação e morte, você viu que ele era inocente e que se entregou voluntariamente por amor a você, para pagar pelos seus pecados. Você viu isso, nós vimos isso na lição. Ele era o inocente, mas ele morreu por nós. Então, como você se sente a respeito disso? Meus irmãos, como você se sente ao saber que Jesus morreu no seu lugar? Você se sente grato a Deus? Eu acho que o sentimento tem que ser de gratidão, de louvor, de exultação, mas também de quebrantamento. Porque nós não podemos continuar vivendo no pecado. Que sentimentos surgem em seu coração a respeito do amor e sacrifício de Jesus por você? Então veja, né? No evangelismo nós temos que levar as pessoas a perceberem, olha, Deus te ama. Olha a prova do amor de Deus por você. Ele enviou Jesus para morrer como sacrifício em seu lugar. Qual foi o hino que nós cantamos no começo? Morri na cruz por ti, diz o coro, né? Que fazes tu? Por mim. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Diante do que Jesus fez por nós, o que vamos fazer? Então, feche os seus olhos. Sim. Obrigado. É muito triste, com certeza. É muito triste. Mas deve nos levar, né? Eu vejo assim, meus irmãos, é muito triste o pecado na nossa vida. Mas aquilo que Jesus fez por nós, e no nosso evangelismo, né? Essa é a boa nova, porque evangelho é boa nova, não é má nova. Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia para um pecador? Ele morreu no seu lugar. Ele levou a maldição, que era nossa, ele levou sobre si. Isso, meus irmãos, é a boa notícia. Nós temos uma boa notícia para dar. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu, Senhor, por nós. E agora, Senhor, o que vamos fazer? Que resposta vamos dar? Senhor, que nós não fiquemos inertes ou passivos, mas que nós sejamos, ó Deus, que nós possamos estar em movimento e em atividade, Senhor, agradecendo, louvando ao Senhor, tomando posse do sacrifício da cruz e pregando o evangelho a toda criatura. Ó Deus amado, acende a chama, Senhor, em nossos corações. Sabemos, Pai, que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos, mas não de todos. Que nós estejamos, Pai, entre aqueles que conservam o verdadeiro amor. Nós compreendemos, Pai, compreendemos aquilo que Jesus fez por nós. Talvez, ó Pai, talvez precisamos compreender com mais profundidade, com mais magnitude aquilo que Ele fez por nós. Mas nós compreendemos, Pai, aquilo que Ele fez por nós. Não haveria para nós salvação sem o sacrifício de Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque ali a justiça foi estabelecida. Agora somos e estamos salvos, porque Ele nos salvou. O que era impossível, Ele tornou possível, porque Ele nos amou. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.